Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a tomar a sua Bíblia, caminhar conosco pelas páginas das Escrituras e ver a Palavra de Deus, e ver Deus falando com o homem, e ver o propósito de Deus para cada um de nós. Como é gostoso saber que Deus se importa conosco, como é gostoso saber que Deus cuida da nossa vida e nos guia quando nós pertencemos a Ele. Foi assim na vida de Moisés. No programa de hoje, veremos este tema: Moisés vai para Midian. Onde era Midian? O que ele foi fazer lá? Qual o propósito de Deus para Moisés em Midian? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor. O Espírito Santo vai falar com você, pois o programa Os Gedeões já começou. Muito bem, a palavra de Deus ela é maravilhosa, é corretíssima. A palavra de Deus nos mostra Deus agindo na história, Deus caminhando com o homem pela história. Em momento algum Deus nos deixou. Em momento algum Deus disse: estou cansado da humanidade. Eu vou deixar esse povo fazer o que quiser, eu vou embora daqui. Não, em momento algum. Na sua vida, na minha vida, na vida dos patriarcas, nas histórias bíblicas, nós vemos Deus sempre cumprindo o seu propósito, cumprindo a sua vontade e trazendo para o homem a oportunidade de estar alinhado com Ele. Alinhado com os céus, isto mesmo. Nós vimos que muitas vezes pode parecer que algum fato da nossa vida seja irrelevante. Pode parecer que alguma mudança de emprego, algumas mudanças não tenham nada a ver absolutamente. Deus cuida de cada detalhe do nosso viver. A gente não está perdendo tempo, a gente não está jogando fora a vida quando nós deixamos Deus agir em nós. Quando nós deixamos Deus ser o nosso Deus e nos guiar. Ele nos guia de maneira maravilhosa. Moisés nasce ali no Egito, Moisés cresce ali no Egito, Moisés aprende as leis, ele aprende ali no Egito tudo que Deus queria que ele aprendesse. E é interessante que a escrita do Egito é uma escrita muito difícil. Os hieróglifos ou hieroglifos egípcios, aqueles desenhos, aquele olho, aquelas coisas assim, uma escrita que se perdeu com o tempo, uma escrita que não rompeu os hieróglifos egípcios. E Moisés é tirado do Egito. O tempo que ele ficou no Egito, 40 anos, ele foi para o deserto. E ficou 40 anos no deserto de Midian. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, vamos ler do verso 15 ao 22. Diz assim: Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés
consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Bem, aqui está a história de Moisés. Ele foge do Egito, ele sai sem rumo, mais ou menos sem rumo, porque Deus o conduziu pelo deserto de Midian. Midian, a terra dos midianitas. Midian é um dos descendentes de Abraão com Quetura, um dos filhos de Abraão com Quetura, a mulher com quem ele se casa depois da morte de Sara. Ou seja, Midian é um descendente do mesmo Abraão, de onde veio Moisés. Os midianitas, aquela região ali. E ali está Jetro. Jetro, que é também um sacerdote. Jetro, que conhece Deus, o Deus Criador. Ele não era um sacerdote pagão, ele era um sacerdote que conhecia o Deus de Abraão. Porque Abraão soube passar para a sua descendência as histórias sagradas aqui, desde o Gênesis, o capítulo 1, a criação do mundo, etc. Abraão soube passar para os seus filhos sobre o seu Deus. E ali está Jetro, morando em Midian, e ele tinha 7 filhas. Não tinha nem um filho homem, só meninas. E elas estão cuidando do rebanho do seu pai. E Moisés chega na beira daquele poço, elas tiram água para os rebanhos, e quando enchem os bebedouros, chegam os pastores e empurram as meninas. Não, nós vamos dar de beber primeiro para o nosso rebanho. E Moisés fica bravo. Moisés queria justiça. Moisés sabe que o que está errado, o que está certo, defende aquelas meninas e fala com os pastores: olha, vocês não vão fazer isto com elas. E ele dá de beber ao rebanho delas. E elas chegam em casa mais cedo. O pai se admira: como é que vocês chegaram tão cedo? Ah, um egípcio. Moisés foi criado no Egito. Moisés era um príncipe egípcio. Naturalmente, ele saiu meio sem rumo, mas ele saiu como um egípcio, com roupa de egípcio, com a sua mochila de egípcio, com seu jeito egípcio, com a sua fala egípcia. Moisés encontra-se com Jetro em Midian. E ali ele fica morando, foi convidado para morar ali. E ao ser convidado, Jetro lhe dá sua filha Zípora, ou Séfora, como esposa. Ele se casa, tem um filho chamado Gerson, que recebe este nome porque ele diz: fui peregrino em terra estranha. Gerson. Ali está Moisés, e ele fica ali durante 40 anos. Interessante que nesses 40 anos ele vai aprender uma outra língua, ou falar mais uma língua não dos egípcios, mas a língua hebraica. Ele vai aprender a escrever com os caracteres hebraicos. Isso é tão importante, porque a tarefa que Deus tem para ele de conduzir o povo do Egito até Canaã, de trazer o seu povo, Deus vai insistir com Moisés que ele escreva. Que ele escreva. Se nós hoje estamos lendo a história de Moisés, é porque foi escrita por ele. Se ele tivesse escrito com os hieróglifos egípcios, pouca gente ia conseguir ler. Mas ele aprendeu uma nova escrita. Ele está falando uma nova linguagem, a linguagem do seu povo, o hebraico, a linguagem hebraica. Ele está aprendendo uma nova escrita, e tudo que ele vai escrever ali no deserto, nos próximos 40 anos, ele vai escrever em hebraico, não em egípcio, não com caracteres egípcios, mas em hebraico. Será que isto é importante?
Será que isto tem relevância? Será que valeu a pena 40 anos apenas para isto? Claro que sim, claro que sim. Deus é um Deus detalhista, Deus é um Deus que tem o cuidado de fazer as coisas de uma forma harmônica e sábia. Harmônica e sábia. Nesses 40 anos ali no deserto, o povo vai poder aprender sobre o Deus de Israel. Vai poder aprender sobre o único e verdadeiro Deus. Deus vai ter um encontro com Moisés, ou melhor, Moisés vai ter um encontro com Deus ali no Monte Sinai. E vai ter a revelação do Deus Todo-Poderoso. E Deus vai mandar a Moisés escrever. O próprio Deus escreve nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Deus não escreveu com os hieroglifos egípcios. Ele escreveu na língua hebraica. Qual a importância disso? Deus não nos fala com a linguagem do mundo. Você não precisa se identificar com o mundo para falar igual ao mundo, sentir igual ao mundo. Você pode se identificar com a linguagem de Deus, com o propósito que Ele tem, que é totalmente diferente do Egito, do mundo. Moisés vai estar 40 anos no deserto, 40 anos cuidando de ovelhas para aprender a ter paciência. Moisés matou o egípcio lá no Egito, lá na terra de Gósen, porque não teve paciência, não soube esperar Deus agir. Então ele vai ficar 40 anos aprendendo a ser paciente. Isso é com ovelhas, isto é a sós com Deus, isto é num trabalho de rotina em que Deus vai lhe mostrar como ser o líder de uma nação, como estabelecer o reino de Deus através da paciência e da total dependência de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para a Tua vontade, para o Teu querer. Eu me entrego a Ti totalmente de corpo, alma e espírito. Eu sou Teu, eu Te quero. Eu me entrego a Ti. Ensina-me a Tua vontade. Ensina-me o Teu querer. Ensina-me a viver só para Ti. Te entrego minha casa, minha família, tudo que sou, tudo que tenho é Teu. Guia-me em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, orar, crer e obedecer. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa, aqui na Rede Super. E que você, enquanto isso, acesse o nosso site e que você possa conhecer este ministério maravilhoso, Gideões 24 horas diante do Senhor. O site gideões24h.org. Acesse e seja um Gideão adorando o Senhor de todo o coração. Deus te abençoe.